E aí, galera? Acharam que eu tô doida? Tô colocando desfile de escola de samba no meio da aula de história? Não tô. A gente vai entender já já o que tem a ver esse desfile da Mangueira do ano de 2019 com a nossa aula de hoje. Então vamos lá. O que foi o bandeirantismo? O bandeirantismo foi um projeto de interiorização da colônia comandado pela Capitania de São Vicente. Capitania esta que teve o seu projeto de cultivo de cana-de-açúcar fracassado. Então, essa capitania precisava agora buscar uma nova forma de subsistência, uma nova atividade econômica. Então, eles começaram a adentrar as matas brasileiras, a Mata Atlântica e o interior do Brasil, indo para o Cerrado, até para o sul do Brasil também, com o objetivo de quê? Capturar índios, capturar escravos fugidos, destruir quilombos, também conseguir ouro ou metais preciosos. Diversos motivos levaram eles a adentrar essas terras brasileiras. E aí vem a pergunta, tá, bandeirantismo foi esse processo de interiorização, mas quem foram os bandeirantes? Os bandeirantes, eles eram da Capitania de São Vicente, na sua grande maioria das vezes, e eles eram predominantemente mamelucos. O que são mamelucos? Mamelucos são a mistura de portugueses com indígenas. Só que esses mamelucos, apesar de serem filhos de portugueses, eles tinham hábitos majoritariamente indígenas. Então, eles não desfrutavam tanto daquele conceito disseminado na época de civilização. Eles tinham hábitos muito mais indígenas. E toda vez que a gente pensa em bandeirantismo, a gente tem duas grandes classes de bandeirantismo, que são as bandeiras de aprisionamento ou apresamento e as bandeiras de prospecção ou entradas. Qual a diferença entre elas? As bandeiras de apresamento, elas se dão na primeira metade do século XVII por iniciativa privada e tem o objetivo principal de capturar indígena para vender como escravos. Por quê? Porque a gente está num período de invasão holandesa e a gente tem no território brasileiro uma grande escassez de mão de obra escrava negra. Então, o objetivo principal era capturar indígenas para mão de obra escrava. E com esse objetivo, eles começaram, esses bandeirantes, a atacar diversas missões jesuítas, porque nessas missões jesuítas a gente tinha índios que estavam sendo catequizados, e esses índios catequizados, eles eram mais fáceis de escravizar. E à medida que eles atacavam essas missões jesuítas, esses jesuítas, eles fugiam, eles adentravam cada vez mais para o interior da colônia portuguesa, ajudando até mesmo a expandir as fronteiras do Brasil. Já as bandeiras de prospecção ou as entradas, elas eram bandeiras organizadas pela coroa, que usavam os bandeirantes, né, os paulistas, para poder adentrar essas matas. E qual era o objetivo? Ouro, era o objetivo principal. Então, esses bandeirantes, eles começaram a ir para Goiás, para o Paraná e até mesmo para o Mato Grosso, que vocês moram, e eles começam a descobrir ouro. E a gente não pode deixar de falar de Minas Gerais, o principal berço, né? O principal local de descoberta do ouro nesse primeiro momento. Então, o ouro, ele foi procurado, ele foi buscado com tanta intensidade como uma forma de revigorar, de restaurar a economia portuguesa que estava em decadência em virtude da concorrência do açúcar nas Antilhas. Então, foi um projeto que deu certo a partir do momento em que eles começaram a encontrar esse ouro. E a gente tem dentro das bandeiras também as monções. O que são monções? Toda vez que a gente ouvir essa palavra, monções, a gente deve se lembrar de rios. Então, as monções eram organizados, né, por navios que, através das vias fluviais, garantiam o abastecimento dos bandeirantes que estavam no interior do Brasil.
Ou seja, as monções eram uma forma de garantir o abastecimento desses bandeirantes. Beleza? E uma coisa importante da gente falar de monções é que eles eram organizados em comboios. Por quê? Porque eles queriam se proteger contra possíveis ataques indígenas e até mesmo se defender das adversidades, das intempéries que surgissem dentro do território brasileiro, nesse interior. Outro fator também que a gente precisa destacar sobre o bandeirantismo foi o sertanismo de contrato. O que é esse sertanismo de contrato, né? O sertanismo de contrato era quando bandeirantes, né, esses paulistas, eles eram contratados por senhores de engenhos, por fazendeiros, para que eles pudessem capturar escravos fugidos e até mesmo para eles destruírem quilombos, comunidades de negros que estavam fugidos dos seus senhores. Então, por exemplo, o Quilombo dos Palmares foi destruído por um bandeirante chamado Domingos Jorge Velho. E isso diz muito sobre quem eram os bandeirantes. E a gente cai na pergunta principal. Os bandeirantes, eles eram heróis ou eles eram vilões? Isso vai depender de quem vai falar, né, gente? Por exemplo, os paulistas, eles, a partir da República Brasileira, da proclamação da República em 1889, eles resgatam a figura do bandeirante como um herói. Por quê? Porque a gente sabe que os paulistas eles vão protagonizar esse primeiro momento da República Brasileira, a República Oligárquica, a República do Café com Leite, e eles querem uma figura heróica para poder causar identificação nesse povo. E aí eles trazem à tona a figura do bandeirante, colocam bandeirantes como desbravador, espírito de coragem, espírito de civilização. Por outro lado, a historiografia atual tem cada vez mais pesquisado sobre essa figura, sobre esse personagem histórico e tem cada vez mais descoberto atos de violência que permeavam a sua ação por onde eles passavam. Existem registros de inúmeros estupros, violência, incêndio, mortes causadas por esses bandeirantes. A gente já consegue contabilizar mais ou menos, né, cerca de 300 mil mortes de índios causadas por essa figura histórica. Então, a gente percebe que essa mitologia, né, desbravadora em torno do Bandeirantes cai por terra conforme a gente vai estudando. E também outro fator interessante é que os bandeirantes, eles adentram o Brasil, eles desbravam essas terras não com o intuito de poder civilizar como era disseminado antigamente, mas o objetivo principal e até mesmo único desses bandeirantes era o quê? Era o enriquecimento pessoal. Por isso que eu coloquei como início desse vídeo o desfile da Mangueira de 2019. Por quê? O desfile da Mangueira, eles foram muito felizes na sua apresentação. Eles colocaram um carro alegórico representando uma das mais famosas, mais reconhecidas obras históricas que tem no Brasil, que é o Monumento às Bandeiras. Esse Monumento às Bandeiras se encontra no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, e a Mangueira, quando traz esse monumento para Sapucaí, ela coloca esse monumento pintado em dourado, simbolizando o quê? Simbolizando o poder, a glória desses bandeirantes. Mas à medida que a gente leva o nosso olhar para as partes mais inferiores desse monumento, nesse carro alegórico, a gente percebe que esse dourado, ele está permeado por sangue, ele está coberto por sangue. E não só isso, a gente percebe que aos pés desse monumento existem indígenas, existem animais que foram destruídos pela ação de quem? Dos bandeirantes. Então, esse mito heróico, esse herói, né, que foi construído ao longo dos anos, ele não é tão herói assim, mas ele foi uma ferramenta da destruição de diversas comunidades indígenas e da natureza como um todo aqui, principalmente aqui no Sudeste. Então, como consequência desse bandeirantismo, a gente tem a descoberta de ouro em Minas Gerais, em Goiás, ali também no Mato Grosso
em outras regiões. A partir do momento em que eles descobrem ouro, a gente tem uma intensificação do fluxo migratório em direção a essas regiões mineradoras e a gente tem um aumento populacional. Esse aumento populacional, ele é aproveitado pela coroa portuguesa para aumentar a taxação, para aumentar a tributação sobre essa população. A gente tem diversos tributos que eram obrigatórios na época, como, por exemplo, o quinto, que era a obrigatoriedade da pessoa pagar 20% sobre o que era extraído. A gente tem a derrama, que era o confisco de bens daqueles cidadãos que moravam em vilarejos que não pagavam, a finta para a coroa. A gente tem a captação. O que seria essa captação? É o pagamento de 17 gramas de ouro por cabeça de escravo, né? Capta. Toda vez que a gente vê essa palavrinha capta, se refere à cabeça, renda per capita e por aí vai. E a gente tem também as casas de fundição que se originam nesse momento. A mineração, ela aumentou a opressão tributária sobre esses colonos, mas também a mineração, ela teve resultados sociais, né? Como, por exemplo, a gente tem a formação de núcleos urbanos a partir dessas regiões mineradoras. A gente tem uma maior integração entre o sudeste brasileiro, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, o que até então não existia. Mas a gente tem também situações socioeconômicas já se mostrando presentes desde o início da história brasileira, como, por exemplo, o falso Fausto. O que seria esse falso Fausto? Seria o aumento da riqueza devido à mineração não se refletir no aumento de uma maior qualidade de vida para essa população que habitava a região mineradora, mas ser algo que era desfrutado apenas pela elite mineradora. Ou seja, é o que a gente tem ainda hoje no Brasil, essa desigualdade socioeconômica. E a gente tem dois tratados importantes datados dessa época da mineração. O primeiro é o Tratado de Methuen. O que é esse Tratado de Methuen? É um tratado acordado entre Inglaterra e Portugal, onde Inglaterra iria vender para Portugal panos e Portugal venderia para Inglaterra vinhos. Aí eu pergunto para vocês, o que vai ser mais vendido, panos ou vinhos? A gente usa muito mais panos, né, no nosso dia a dia, roupa, a gente precisa se vestir. E vinhos é algo mais o quê? Para o entretenimento, para diversão, não é uma necessidade como o pano. Então, quem se enriquece mais desse acordo? Obviamente a Inglaterra. Isso justifica aquela frase que a gente ouve, não sei se vocês já ouviram, mas ela é bem conhecida. O ouro no Brasil fez igrejas em Portugal e fez indústrias na Inglaterra. Então, não esqueçam disso, tá bom? Além disso, a gente tem outro tratado que vai ser datado de 1750, que se chama Tratado de Madrid. O Tratado de Madrid foi o quê? Ele foi a oficialização entre a Espanha e Portugal da expansão das fronteiras brasileiras a oeste do Tratado de Tordesilhas. Ou seja, o Brasil ele iria ter um aumento do seu território. E dentro desse período de mineração, a gente tem uma figura política administrativa importante, que se chama Marquês de Pombal. Durante a administração de Marquês de Pombal, a gente vai ter o que ficou conhecido como período pombalino. Mas quem foi Marquês de Pombal? Marquês de Pombal era o primeiro-ministro de Portugal, nomeado pelo rei Dom José I, e ele era um déspota esclarecido. Isso é muito importante. O que é ser um déspota esclarecido? É um governante absolutista que se usa de ideias iluministas para poder gerar uma maior modernização sobre a atividade administrativa. Então, Pombal, ele era um cara que ele queria uma maior separação entre igreja e Estado, queria uma modernização administrativa, ele queria também diminuir a exploração irracional sobre os metais, sobre as atividades econômicas no Brasil e em outras colônias. E ele foi um cara que, durante seu período de governança, ele conseguiu melhorar, em certas medidas, muitas coisas no Império Português, para o Império Português. E quais medidas ele tomou? Ele
extinguiu as capitanias hereditárias, aquele modelo administrativo que desde o início não deu certo no Brasil. Ele proibiu definitivamente a escravização dos indígenas. Ele expulsou os jesuítas das colônias portuguesas, inclusive do Brasil, porque ele acreditava que deveria existir essa separação entre Estado e Igreja, ou seja, ele tinha uma ideia laica. Ele também, por conta de ter expulsado os jesuítas, e os jesuítas eram responsáveis pela educação no Brasil, agora quem seria responsável sem jesuítas seria o próprio governo, e ele cria um subsídio literário para poder investir na educação no Brasil. Além disso, ele cria companhias comerciais de monopólio português para poder aumentar a atividade comercial da colônia portuguesa aqui no Brasil, dentre muitas outras medidas que Pombal tomou. Mas principalmente Pombal, ele pensava que deveria ter uma diminuição da dependência de Portugal em relação a outras nações e principalmente em relação à Inglaterra. Então, durante o seu período que ele ficou ali no poder, ele conseguiu diminuir essa dependência. Porém, quando Dom José I morre, quem assume é sua filha. E a sua filha, uma católica fervorosa, ela vê em Pombal uma oposição à sua crença, uma oposição ao cristianismo. E aí ela demite Pombal do seu cargo de primeiro-ministro e a gente tem uma reação conservadora e uma reaproximação de Portugal com a Inglaterra. Tá bom, galera? Beijo, bons estudos. Tchau, tchau.